Que Anakin e Padmé mantinham um relacionamento às escondidas não é segredo pra ninguém. Ou melhor, era um casamento, né? Algo muito mais sério. Um verdadeiro compromisso que ambos decidiram oficializar, mesmo com toda a pressão pelos Jedi e pela própria República. E como vocês bem devem saber, relacionamentos amorosos eram proibidos para os Jedi. O porquê disso tudo eu posso trazer um vídeo detalhado e dando até a minha opinião sobre, mas esse não é o ponto aqui. Por ser proibido, fica uma importante dúvida. Como Anakin e Padmé conseguiram esconder o seu relacionamento até o fim? Bom, eu reuni aqui algumas explicações com base em fatos que temos ao longo dos filmes e animações. Eu também já incluí algumas teorias, inclusive algumas bem famosas que rodam pela internet já há alguns anos. E claro, eu também vou dar um pouco da minha opinião sobre tudo. Então antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado por seu apoio e bora começar! As Guerras Clônicas. Para começar, devemos levar em conta o período em que tudo aconteceu. A galáxia estava começando a mergulhar nas Guerras Clônicas, onde os conflitos aconteciam a todo momento e os Jedi acabaram por serem tragados para essa guerra juntos. Ou simplesmente entraram, né? Vocês sabem que eu não consigo engolir a hipocrisia do Conselho Jedi. Basta vermos as diversas cenas do Conselho se reunindo, onde quase sempre é abordado algum assunto relacionado à guerra ou algum conflito político. Os Jedi haviam deixado de serem de fato guardiões da paz, e agora estavam totalmente focados nessa guerra e no seu envolvimento com a República. Tanto o Conselho Jedi quanto o Senado estavam sobrecarregados, e isso criou um ambiente perfeito para que as coisas importantes passassem despercebidas. Um cavaleiro Jedi tendo um relacionamento amoroso escondido era o menor dos problemas, e eu digo o menor entre aspas, pois sabemos o puto problema que isso virou depois, né? Além disso, Anakin tinha várias missões fora de Coruscant, o que justificava as ausências e viagens, já que Padmé tinha um apartamento justamente em Coruscant. Então, Anakin passava muitas noites por lá, né? Coruscant é um planeta inteiro transformado em cidade, com bilhões de habitantes, milhares de níveis subterrâneos e áreas inexploradas. Ou seja, o próprio meio onde viviam favorecia esses encontros clandestinos, tanto que nos filmes e animações, o mais comum ao vermos Anakin e Padmé se encontrando é justamente em Coruscant. E afinal também, durante as Guerras Clônicas, Anakin foi promovido rapidamente a Cavaleiro Jedi e pouco tempo depois a General do Exército da República. Podemos ver muito disso em The Clone Wars, inclusive. Anakin, com essa liberdade, tinha muito mais mobilidade e acesso a recursos que lhe permitiam esconder os encontros com Padmé, sem a supervisão constante do Conselho. Padmé, por outro lado, como senadora de Naboo, era uma figura extremamente ativa no cenário político da época e também tinha acesso a muitos recursos, assim como Anakin. O Senado, assim como a Ordem Jedi, foi absorvido pela guerra, deixando assim as relações pessoais de seus membros fora do radar. Esse estado de guerra gerou uma normalização da exceção. Os Jedi violavam seus próprios princípios, lideravam soldados, matavam inimigos, se envolviam em política, e Anakin nesse cenário podia muito bem acreditar que o seu relacionamento secreto não era tão errado quanto o Conselho dizia. Uma brecha emocional que o afastou ainda mais da Ordem e o aproximou do lado sombrio. E claro, a gente sabe que tem diversos outros motivos que fizeram Anakin se desiludir com a Ordem, mas bom, não é o assunto desse vídeo. O que já nos leva ao segundo ponto importante aqui, galera. Não era um segredo para todos. Talvez alguns dos Jedi e políticos sabiam sim do relacionamento entre eles, ou ao menos suspeitavam, mas preferiam fazer vista grossa, ou simplesmente dar o benefício da dúvida. Uma prova extremamente importante disso está no segundo episódio da última temporada de The Clone Wars, onde, em determinado momento, Anakin pede para que Rex vigiasse a porta, enquanto ele conversava com Padmé. Mas o que eles não esperavam era que Obi-Wan iria aparecer de surpresa. E logo quando Anakin retorna, ele ainda tenta desconversar e sair dali o mais rápido possível, até que Obi-Wan solta essa pérola aqui. I hope you at least told Padme I said hello. Como se isso já não bastasse, temos também aquela cena clássica do episódio 3, em que Obi-Wan visita Padmé, procurando por Anakin. Naquele momento, ficou nítido como ele já suspeitava do relacionamento entre os dois, tanto que ele sacou que Anakin era o pai das crianças logo de cara. Anakin is the father, isn't he? I'm so sorry. Sem falar também em diversos momentos do episódio 2, onde Obi-Wan claramente nota a paixão de Anakin por Padmé, durante aquele reencontro deles após vários anos sem se ver.
A teoria, e o que realmente dá pra entender por esses fatos, é que Obi-Wan sabia do relacionamento dos dois, mas fazia vista grossa. Talvez por amor a Anakin, talvez por medo. Ele sabia como era importante pra Anakin, como lhe fazia bem, e também como interromper o relacionamento deles ali poderia ser muito mais perigoso do que ele imaginava, ou talvez até trazer mais problemas do que ajudar, levando em conta principalmente o momento em que eles viviam. Toda aquela guerra, todos aqueles conflitos. Ter Anakin bem, feliz e no seu potencial máximo era muito importante. Talvez Obi-Wan pretendesse lidar com essa questão no futuro, após o fim da guerra. Nunca saberemos, pois essa parte em específico sobre as motivações de Obi-Wan são mais teorias do que fatos propriamente ditos. Mas que o nosso querido Obi-Wan sabia? Ele sabia sim. E também outras pessoas que eu tenho certeza que sabiam dos dois eram as Handmaidens de Padmé, aquelas suas sósias. No episódio 1, uma delas já havia percebido no pequeno Anakin como ele estava apaixonado por Padmé, sempre perguntando por ela. E em meio a todos esses encontros escondidos que os dois tinham, inclusive muitas vezes em Naboo, duvido muito que as Handmaidens não acabassem notando ou até presenciando algo. Então galera, muita gente aí devia saber, mas ficava só na encolha, guardando o segredo e fazendo vista grossa. Palpatine. Como sabemos, Palpatine teve grande influência na nebulosidade, digamos assim, que atingiu os Jedi. Isso, claro, somado à própria arrogância deles, fez com que eles não percebessem a ameaça Sith e o lado sombrio crescendo bem debaixo do nariz deles. Mas o ponto que devemos levar em conta é que Palpatine não só embaralhava a percepção dos Jedi através do lado sombrio, mas também, intencionalmente, dava corda para o relacionamento de Anakin evoluir. O isolamento emocional de Anakin era importante para que ele se tornasse mais dependente de Palpatine. Então, manter esse relacionamento escondido, mas vivo, era do interesse do chanceler. Nós não temos nada confirmado ainda de fato, mas teorias sugerem que Palpatine foi o principal responsável por induzir os pesadelos de Anakin, em que Padmé morria no parto, deixando assim vulnerável às suas manipulações. Afinal, foi justamente o medo de perder Padmé que ele usou como arma, digamos assim, para seduzir Anakin e tomá-lo como seu aprendiz. Tá, mas por que isso é importante para o assunto aqui? Pô galera, Sidious era extremamente poderoso, considerado também um dos mais poderosos que já existiu no universo de Star Wars. Sabemos como ele cobriu todos os seus rastros e ninguém suspeitou dele até que já era tarde demais. E sabendo como o relacionamento de Anakin e Padmé era importante para o seu plano de tomá-lo como seu aprendiz, o que nos garante que ele também não ajudou a encobrir os rastros do casal, dar uma mãozinha aqui e ali e ajudar a encobri-los da detectação, digamos assim, dos Jedi. Se um puta Lord Sith como ele conseguiu manipular tudo dessa forma e esconder totalmente a sua verdadeira identidade, isso seria fichinha para ele. Então isso aqui já enquadra muito como teoria, mas que para mim faz muito sentido. E para você? Bom pessoal, como eu falei no início, muita coisa aqui mistura os fatos canônicos com algumas teorias, muito bem embasadas inclusive. Eu trouxe aqui muitas das teorias que já rondam na internet há muito tempo, coloquei um pouco das minhas teorias e também da minha própria opinião, mas o principal eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Quais as suas teorias? Compartilhe aí nos comentários, eu vou ler todas. Se você tiver curtido esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado por seu apoio, um abraço e que a força esteja com você. Fui!